Olá, pessoal, todos os seguidores do Voz Futuro, sejam bem-vindos a mais um Papo Voz Futura, começando 2023 da melhor maneira possível, recebendo duas pessoas incríveis e que são muito importantes para a nossa sociedade. Lembrando que a Voz Futura foi criada com o intuito de dar voz, visibilidade, né, a projetos, iniciativas e pessoas, histórias que merecem ser contadas. Aqui a gente busca primeiro aprender, talvez ensinar, sem dúvida, evoluir, né? A gente está em janeiro. Janeiro é um mês muito importante, de todas as formas. É um mês onde a gente traça novos objetivos, um mês onde a gente tem aquele sentimento de renovação, mas também é o Janeiro Branco, um mês que fala da conscientização sobre a saúde emocional, sobre a saúde mental, sobre as habilidades socioemocionais, e os dados são assustadores. O número de mortes por suicídio, né? Depressão, ansiedade, burnout vem aumentando muito e a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, né? Além de toda a ajuda médica, terapêutica que a gente tem, a gente conta com pessoas, né, que eu considero anjos, assim como essas duas que estão com a gente hoje, que também trabalham no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que são habilidades que nada mais servem para a gente poder acolher melhor o nosso próximo, ouvir, né, e sentir as pessoas de uma forma mais empática. Esse é o principal objetivo de tudo. Então, hoje a gente, com muito prazer, recebe aqui a Isabela Correia, a Antônia Burke, né? Sejam bem-vindas. Eu estava ansioso para falar com vocês e eu já boto isso para frente logo. Eu queria que vocês começassem já esse bate-papo contando para a gente um pouco da história de vida de vocês, né? As experiências e como que a educação socioemocional entrou na vida de vocês e ajudou vocês a tomarem decisões e a trilhar caminhos que vocês nem percebiam que estavam sendo influenciados por tais habilidades. Obrigado, gente. Bom, vamos lá? Boa noite, gente. Eu queria começar agradecendo o convite e a oportunidade de conversar com vocês. Acho que falar sobre assuntos que eu amo e com pessoas que eu admiro é impagável. Então, obrigada, Isabela, obrigada, Danilo, por essa oportunidade, né? Bom, vamos lá. Eu cresci em Santa Teresa, aqui no Rio. Eu tive uma infância difícil, cheia de violências físicas, psicológicas e morais, principalmente, né? Meu pai era muito violento, então eu vivi situações de violência doméstica que criaram traumas muito fortes, né? A gente passava por muitas dificuldades, então eu sempre estudei em escolas públicas e depois eu consegui bolsas em escolas particulares, né? E eu sempre questionei a escola, né, em todos os sentidos. Falta de acolhimento, o sistema mecânico, a aplicação de tudo que a gente aprende, se a gente aprende mesmo, a ideia de classificar o aluno como bom ou mal por causa das notas que ele recebe, né, das notas que ele tira, o fato de a escola acabar desperdiçando tantos talentos simplesmente porque não explora o potencial e as habilidades dos estudantes. Eu questionei tanto que eu virei professora. Originalmente, eu sou professora de redação agora há 15 anos em sala de aula. Então, ao mesmo tempo, eu também sempre fiz parte de projetos sociais quando eu era criança. Então, foi um caminho meio natural me tornar voluntária em alguns deles, né, ao longo da vida. Então, dei aula de redação, fazia grupo de leitura com criança, sempre tinha algum projeto social ou alguns projetos sociais em que eu estava envolvida. Só que depois de um tempo, muitos alunos meus que terminavam o terceiro ano começaram a querer virar voluntários nos projetos que eu fazia parte, né? E aí eu topava. Na primeira semana eles iam super empolgados, postavam foto. Na segunda semana não tão empolgados assim. Na terceira semana faltavam. E na quarta semana eles acabavam desistindo, em média, né? E aí eu comecei a conversar sobre isso com algumas pessoas, estava super frustrada. E aí todo mundo dizia, é porque é voluntário, as pessoas não têm compromisso e tal. Mas eu sabia que isso não era regra, eu conhecia muitos dos meus alunos, né? E apesar de ser verdade em alguns casos, né? Eu conversei com vários voluntários, ex-voluntários, essas pessoas que tinham desistido, e eu entendi, acabei concluindo que não era só sobre o descompromisso, eles realmente não sabiam o que fazer com aqueles grupos de crianças e de adolescentes nos projetos. E a gente sabe que normalmente nesses projetos, os grupos com que a gente trabalha se apegam muito.
ao voluntário, né? É um momento ali em que tem uma troca importante. Então, quando o voluntário desiste, isso é muito frustrante também para esses grupos. E a verdade é que a gente não exercita de tanta didática, oratória, criatividade na escola, sabe? Então, esse era o problema maior. O pessoal se formava, ia ser voluntário, mas não tinha nenhuma dessas habilidades. E aí eu comecei, de bobeira mesmo, a escrever o projeto Submarino, que era literalmente um documento de Word com planos de aula e eu compartilhava com as equipes que eu trabalhava. O método sempre foi baseado em 3 pilares, né? Era subjetividades, que eram as dinâmicas e as atividades que trabalhavam autoconhecimento, empatia, trabalho em equipe, as atualidades, que debatiam os assuntos que estavam no entorno deles, de acordo com a faixa etária, e organização, que eram os métodos de estudo e organização na prática. E aí deu super certo. As desistências de voluntários caíram muito. E aí, um ano depois, mais ou menos, meu chefe me pediu para criar algum conteúdo para uma disciplina da escola que eu trabalhava e eu adaptei o Submarino. Já estava pronto, né? Então, durante 4 anos, eu apliquei em toda essa rede de ensino, em todas as séries, como uma disciplina regular mesmo, no horário dos alunos, e foi o maior sucesso, nem eu esperava. Os alunos amavam, esperavam esse momento, né? Nessa época, eu tinha alguns alunos do Instituto Reação, do Flávio Canto, que eram alunos do judô, que eram bolsistas na escola. E aí um deles tentou suicídio. E foi muito chocante. Um menino lindo, super inteligente, atleta de altíssimo rendimento. E aí o pessoal do Reação foi lá conversar comigo para tentar entender o que poderia ter motivado essa tentativa de suicídio, né? Nessa época eu já era diretora da escola e o pessoal do Reação mesmo que ia conversar comigo. E eles perguntavam, você acha que foi droga, namorada? O que você pensa que pode ter acontecido? E aí eu respondi, não, eu acho que foi desigualdade social. Né? Ele tinha 16 anos, morava na Rocinha, a mãe trabalhava o dia todo, recebia um salário mínimo, o pai era super duro com ele, cobrava muito. E a verdade principal é que ele ia para a escola com 10 reais na mochila, via os amigos da mesma idade passando o próprio cartão de crédito para almoçar em um restaurante caro todo dia, né? Comprando as melhores roupas. Eu fui bolsista em grande parte da minha vida, eu sei como é que essa comparação dói, ainda mais quando você é adolescente, que isso importa muito, né? Eu sei a pressão que eles sofrem, é quase como se a gente devesse agradecer todos os dias por aquela oportunidade, sabe? E é claro que a gente pode ser grato, mas a cobrança é muito maior em cima do bolsista. É como se qualquer erro tornasse ele um monstro, um desperdiçador de oportunidades, um ingrato, né? E aí, quando ele convive, ao mesmo tempo, com outras pessoas na escola particular, que nem se dão conta dos privilégios que tem. Então, ele fica, por que eu tenho que ser tão grato e correr tanto atrás? Eu estou aqui com essas pessoas que nem entendem a importância, o tamanho que é eu estar aqui nessa sala de aula, nessa escola, com essa estrutura, né? Bom, eu sei que depois que eu falei isso, eles identificaram vários outros casos parecidos entre os bolsistas e me chamaram para aplicar o Submarino lá no Reação. Durante 3 anos, até começar a pandemia, eu fiz um trabalho que me trouxe experiências e vivências muito maneiras, assim, tão boas quanto nas escolas. E aí, em 2019, eu comecei a escrever alguns artigos para o Globo, em que eu falava sobre as questões socioemocionais, sobre o papel da escola no trabalho delas e no acolhimento dos alunos, principalmente. E aí, em 2020, eu fui convidada pela Raiz para desenvolver o projeto socioemocional deles, que é o Raízes. E aí, em um ano, eu escrevi todos os livros, coloquei o projeto no mercado. Ano passado foi o primeiro ano oficial assim do projeto rodando nas escolas e tem sido maravilhoso, apesar dos percalços aí. Beleza, Antônio, Isabel, por favor. Olá, gente, Danilo, Antônia, prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, todo mundo que estiver vendo ou escutando a gente. Obrigada também pelo convite. A admiração a cada interação nossa vai crescendo e a gente vai aprendendo novas coisas, né? Então, bom demais. Então, para começar um pouquinho resumindo quem sou eu e como que a educação socioemocional entrou na minha vida. Bom, para começar, eu gosto de falar que eu sou uma apaixonada por educação, sou muito entusiasta do empreendedorismo desde sempre, e sou muito curiosa de tecnologia, né? Enfim, como é que tudo isso pode ser sempre melhorado, como é que as questões sociais podem ser melhoradas com a tecnologia.
E essa questão com a educação começou, na verdade, quando eu sou de formação engenheira, né, de produção, mas eu sou engenheira talvez mais pessoas, mais relacional possível, e a minha dúvida na hora de escolher a faculdade era se eu fazia engenharia ou se eu fazia medicina. Então, era nada a ver nesse nível, porém, depois eu entendi que a parte da medicina tinha muito a ver com pessoas, que é uma grande paixão e que puxa a paixão pela educação. Bom, eu trabalhei no início da minha carreira durante 6 anos com uma consultoria de estratégia de gestão rodando o Brasil. Eu venho, né, eu sou carioca também, mas venho aqui de privilégios, estudei em escola particular, tive acesso a boas instituições, e em determinado momento, quando eu começo a viajar pelo Brasil e rompo a minha bolha, vejo o tamanho do problema, e aí usando as palavras de Antônio, o tamanho da desigualdade que a gente tem, né, no Brasil e da desigualdade educacional que a gente tem no Brasil. Daí eu fui querer entender por que a gente já começava o processo errado, desde da primeira infância a gente já tinha chances maiores ou menores aos 6 anos de idade, às vezes aos 4, de determinada pessoa ingressar na educação formal, ter sucesso ao longo da vida. E aquilo acabou de me chamar muita atenção. Literalmente, como todo mundo fala do mundo do empreendedorismo, você tem que se apaixonar pelo problema, eu me apaixonei pelo problema e entendi que era a educação a grande alavanca, a grande transformação social, a grande transformação de mobilidade né, econômica que a gente poderia ter no Brasil. E fui, enfim, querer trabalhar com isso e entender isso de uma forma, né, como é que eu podia agregar nesse contexto. E aí eu entrei no mundo da educação básica, eu fui trabalhar numa rede de escolas que tinha um ensino de uma perspectiva, né, de protagonismo do aluno, desenvolvimento integral, desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Daí eu comecei, a gente falava de habilidades para a vida, né, trabalhar ensino por projeto. Então comecei a ter contato com essa realidade, mas a forma com que esse tema de socioemocional entrou realmente com tudo para mim foi num momento que eu estava numa experiência muito ruim de trabalho, num lugar muito tóxico, num lugar onde eu fui, né, desafiada ali emocionalmente durante muitos meses dentro do mercado de trabalho, como mulher, como gestora, como líder, a me relacionar com pessoas, né, dentro desse ambiente tóxico. E foi quando, depois de quase 1 ano e meio, a gente não falava, né, antes da pandemia tanto do burnout, mas para mim eu estava entrando em depressão, né? Eu estava entrando em depressão e não sabia e não estava conseguindo mais sair daquele lugar. Então foi um momento, não sei se vocês já passaram por isso, mas talvez alguém que esteja escutando a gente, às vezes você gosta tanto, você vê tanto sentido no seu trabalho, mas o ambiente é tão ruim, tão tóxico, que aquilo se torna um peso para você. Porque se você sair de lá, você fala, meu Deus, eu vou estar largando um sonho. Ao mesmo tempo, se você não sair, você fala, estou entrando em depressão. Então foi nesse momento que eu consegui, de fato, sair. Eu entendi que eu estava num processo de depressão, que possivelmente eu ia chegar num burnout. E eu comecei a olhar para esse mundo do trabalho com outras lentes, né? Para esse mundo do trabalho que a gente tem hoje, com a lente das habilidades socioemocionais. Porque eu falei, poxa, eu, né, tive uma formação, estamos num lugar bacana, tem grana para fazer o projeto funcionar. O que falta? E eu falei, cara, falta seres humanos, né? Falta mais seres humanos nessa história do que todas as outras coisas. E, bom, e aí acabei de entender que eu ia juntar, né, esse incômodo que eu tinha da educação, da desigualdade, de ser tudo massificado, de ser tudo igual para todo mundo. Né, e aí eu sempre tive uma coisa da minha mãe falando, você não é todo mundo, você não é todo mundo. Passei a vida inteira escutando isso. E eu falei, pô, e tá todo mundo aprendendo igual todo mundo, e de forma igual, não precisa ser assim, né? Então, como é que a gente aprende de uma forma diferente, de uma forma mais humana, esse tipo de habilidades que são habilidades humanas, né? A gente pode chamar de soft skills, power skills, habilidades socioemocionais, comportamentais, mas enfim, é o que o ser humano tem de mais incrível, de mais diferencial em qualquer tecnologia. E eu decidi ali em 2020 me dedicar a isso, a criar uma empresa, a criar uma iniciativa que ajudasse as pessoas a se desenvolverem
a desenvolverem suas habilidades mais humanas e aí sim alcançarem seus resultados de vida, seja profissional, seja pessoal, porque somos todos um só. Então, é um pouquinho desse resumo de como esse tema maravilhoso que junta nós três aqui entrou na minha vida. Se tem uma coisa que as habilidades socioemocionais não são para a gente aqui do Voz Futuro, é soft skills, Isabela, porque é engraçado, porque para você executar todas as outras tarefas, né, e evoluir em tudo aquilo, você precisa estar, né, emocionalmente equilibrado, né? Você precisa estar com esse lado da sua vida equilibrado para você poder desempenhar as outras tarefas. Não é impossível. Sempre digo que no futebol, por exemplo, a gente analisa muito o campo, o resultado do campo. E muitas vezes a gente esquece de analisar, por exemplo, como o atleta está dormindo, como o atleta está se alimentando, qual é a rotina do atleta fora do centro de treinamento. E eu diria que isso é uma coisa que você pode levar para todas as empresas, para todos os campos, porque você não pode analisar só o produto final, você tem que analisar o porquê aquilo tudo está acontecendo. Então, a gente aqui no Voz Futura, o Pirim pode concordar, e a gente sempre fala sobre isso, que é um dos nossos idealizadores também, a gente sempre fala, as habilidades socioemocionais nunca serão soft skills, porque elas são, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe, né? O que direciona, assim, e faz com que a gente execute as outras tarefas, né? De melhor maneira. É muito legal que a educação está sempre ligando as pessoas, né? Acho que tudo através da educação, seja ela socioemocional, seja ela a educação propriamente dita, ela está sempre ligando a gente, só que a educação é um campo muito amplo, né? Um campo que não quer dizer só escola, quer dizer também família, quer dizer também mídia, também quer dizer tudo aquilo que tem em torno. Enfim, a gente falando de educação, assim, principalmente, queria perguntar primeiro para a Antônia, quais são os principais desafios, assim, você que está inserida um pouco mais nesse meio, quais são os principais desafios, assim, da educação no Brasil e principalmente da saúde socioemocional? Outro dia, naquele nosso primeiro bate-papo, você falou que uma mãe falou com você assim, você acha que meu filho é burro? E isso é uma frase muito pesada, né? Uma coisa que a gente não pode levar como normal. A gente está preparado para lidar com isso? Qual é a forma de lidar com isso? Qual é a nossa maneira de entender essa evolução e revolução socioemocional que a gente está vivendo? Cara, eu acho que o maior desafio para uma revolução socioemocional ainda são os adultos, né? Sejam os responsáveis ou os educadores. É porque tem uma sensação de que você precisa preparar a criança para um mundo duro. Então, o certo é bater, gritar, humilhar, não ceder, colocar medo, pressão. E a justificativa é sempre assim, porque o mundo é assim. E ninguém pensa, se o mundo é duro e as pessoas tornam o mundo um lugar duro, por que a gente não começa a mudar o mundo? Né? E mudar o mundo começa pelas pessoas. E eu acho que o maior problema desses responsáveis é a insegurança, né? Eles acreditam que vão ser julgados, e muitas vezes são mesmo, como pais ruins, se eles não brigarem com o filho por causa de uma nota baixa, por exemplo. Mas está todo mundo ali meio no automático. Ninguém pensa assim, cara, como é que eu me sentia quando eu tirava uma nota baixa? Como é que eu me sentia quando alguém me humilhava por isso? Né? Ou eu tirava uma nota baixa de propósito ou porque eu não conseguia aprender? Né? Alguém me orientou na minha vida sobre estudar? Né? E até mesmo no trabalho, tipo, quando você faz alguma coisa de errado, todo mundo está suscetível a erro. Você gosta que alguém grite com você, que te humilhe? Se a gente está em casa e uma criança derruba um copo, sempre tem alguém para gritar, falar, nossa, você não presta atenção em nada e tal. E aí, se você tem uma visita em casa, essa visita derruba o copo, você vai lá e fala, tranquilo, tudo bem, imagina, deixa que eu limpo. E isso pode parecer bobo, mas é uma coisa que confunde a criança e até mesmo o adolescente. Né? Então, no Raízes, que é o programa socioemocional que eu lidero, um dos nossos pilares é o de autogestão e produtividade, né, em que a gente trabalha os métodos de estudo e organização na prática, falando dessa frase, né, de se acha que meu filho é burro. Porque socioemocional não é só sobre reconhecer sentimentos e emoções, né, vai muito além disso. Uma criança, um adolescente, passa cerca de 5 horas na escola.
né? E até hoje, a gente tem muitos que passam mal, vomitam, têm dor de cabeça, dor de barriga, sempre que eles precisam ser avaliados de alguma forma. Às vezes eu coloco caixinha de pergunta lá no Instagram, e aí adultos falam isso para mim. Eu me sinto muito nervoso até hoje quando eu vou passar por qualquer tipo de avaliação, mesmo que eu saiba tudo. E aí muitos acabam a escola, tipo, concluem o ensino médio, sem saber o que eles deveriam, ou sem saber tudo o que eles poderiam, porque passam a vida inteira sendo convencidos de que eles não têm capacidade intelectual. Né? E esses são os que muitas vezes viram os adultos inseguros, frustrados, e, consequentemente, né, mais violentos, mais agressivos, porque estão sempre nessa defensiva que a insegurança traz. Né? E aí a sociedade acaba nesse círculo vicioso de frustração. Então, a gente precisa conhecer nossos sentimentos, nossos limites, compreender nossas subjetividades, mas também falar sobre os assuntos que estão no nosso entorno, aprender a refletir antes de formar uma opinião, saber o que funciona melhor para o nosso aprendizado. A gente aprende a vida toda. Se a gente não aprender o que é bom para a gente aprender, a gente desmotiva mesmo a descobrir novas coisas, né? A gente tem que saber quais as coisas que a gente sabe fazer bem, como é que a gente pode melhorar as coisas que a gente ainda não é tão bom. Tudo isso é socioemocional. E a gente ainda tem um caminho longo pela frente, eu acho, mas tenho certeza de que a gente já avançou e vai avançar muito ainda. A Isabela, a Antônia puxou esse gancho muito legal, porque ela fala que sobre os adultos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que ela falou, já te dando uma provocada para você falar um pouquinho da Binous para a gente. Ótimo, claro. Pois é, vendo, né, ouvindo a Antônia falar, muito do que acontece com os jovens, com as crianças, a gente replica, né? A gente replicou tudo, na verdade, em educação, quando a gente fala de adultos, né? A gente replicou o modelo tradicional, a gente replicou o modelo de hierárquico, né? O modelo onde você tem uma pessoa detentora do conhecimento que está ali para ensinar os adultos determinado tema, de forma top-down dentro das empresas, quando a gente está falando ali de um ambiente corporativo. E a verdade é que quando essas crianças crescem, eles viram adultos com uma super baixa autoestima. E aí, Antônio, não vai me deixar negar, a autoestima é um dos elementos primordiais no desenvolvimento, da educação de uma criança, de um adulto. A autoestima é assim, porque a autoestima tem a ver com a confiança em você, e não na confiança no acerto, mas na confiança de que eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de tentar, né? Eu sou capaz de desenvolver isso. E a gente carrega hoje no mercado de trabalho talvez uma das piores coisas, que é a cultura do erro, né? Que é essa dificuldade que a gente tem de trabalhar com erro. Então é uma pressão muito grande, assim como a pressão da prova, no mundo dos adultos é a pressão do a gente não pode errar, porque a gente quer ter o resultado bom, a gente, né, quer sempre acertar, porque eu não posso falhar. Isso para aprendizagem não existe. Eu brinco, tem uma palestra que eu fiz no final do ano passado que eu falei assim: se vocês querem saber, né, tem várias pessoas de inovação, de várias áreas diferentes, eu falei, vocês querem saber se vocês estão inovando na empresa de vocês? Pergunta para a equipe de vocês o que eles aprenderam mês passado. Se ninguém tiver aprendido nada mês passado, ou se ninguém tiver errado nada mês passado, sua empresa não está aprendendo e não está inovando. Então, esse replicar que a gente fez dos adultos, né, em relação às crianças, ele é muito nocivo dentro do ambiente de trabalho hoje. E as pessoas, quando a gente entra, né, conversa com empresas, e aí as empresas vêm com aquela dor de, poxa, meu time não está engajado, eu estou tentando fazer um treinamento, mas o pessoal não quer. É porque a gente já tem o pavor de educação igual a gente tem da escola, né? Então, é um desafio muito grande. Como é que a Binous enxerga, né? E por que eu quis, de novo, né, levar essa aprendizagem de uma forma diferente, de uma forma mais personalizada, entendendo isso, que a gente não precisa aprender de forma igual, cada um tem sua trajetória, cada um tem suas experiências, seus interesses, suas lacunas. Então, a Binous vem do ponto de vista de habilidades socioemocionais, entender o indivíduo
né, entender as necessidades dele dentro daquele contexto da empresa e conseguir desenvolver, né, fazer, de fato, criar uma jornada, uma experiência de aprendizagem relevante para aquela pessoa, para o que ela precisa, né, se desenvolver, considerando esses aspectos de contexto, porque não é só nem o conteúdo, não é só uma conversa, não é uma palestra que vai fazer diferença, é toda uma sequência, né, de experiências e que precisam ser bem pensadas. Mas eu diria que essa questão da flexibilidade, do erro, da gente entender o que é aprendizagem, sabe? E aí, educação e aprendizagem são coisas diferentes. No mundo do adulto, a gente fala muito sobre, né, no mercado de trabalho, a gente fala muito do aprender, porque a gente está ali num processo, eu aprendo em casa, eu aprendo com os meus pais, eu aprendo quem tem filho com os filhos, né? E aí vocês podem falar. É uma multiplicidade de fontes de aprendizagem quando você é adulto, que você precisa entender que isso é aprender. Senão você entra num automático da vida e vai só trabalhando, 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 e esquece que você está também aprendendo como seres humanos e que você, empresa, também tem responsabilidade de ajudar o seu time a aprender, né, com ambientes, enfim, propícios para isso. Então, acho que os desafios passam por aí, nessa educação de adultos, pela cultura do erro, por a gente entender confiança, autoestima, quem é meu colaborador, quem está comigo nesse barco. Não adianta, né, querer resultado e, poxa, a pessoa está passando por uma situação familiar ou uma situação pessoal, sabe, crítica. Então, falta o olhar mais humano, né, dentro do mercado também. A voz futura é muito legal porque me acrescenta muito, assim. Eu sempre fui do time da Antônia. Eu sempre acreditei muito que investir nessa parte socioemocional na juventude e na primeira infância seria a salvação. E eu nunca tinha me atentado muito para essa parte dos adultos, mas sempre é tempo, né? Isso eu posso falar por experiência própria. Acho que depois que eu fui pai, eu me tornei muito mais atento a essa questão, justamente por tentar entender os desafios dos meus filhos, né? Eles têm um mundo totalmente deles, então eu preciso entender o tamanho dos problemas, o tamanho dos desafios deles, o que eu já falei algumas vezes, muitas vezes para nós, enquanto pais ou adultos que lidam com crianças, é um problema que é irrelevante, um desafio que é irrelevante, que para eles é um desafio gigantesco, que a gente tem que entender, tem que ajudar eles a se capacitarem para enfrentar aquilo e passar sobre isso. Então, assim, já nesse nosso encontro, eu tinha muito, né, a ideia de que a gente tinha que investir e focar sempre na juventude, na primeira infância, e depois eu já comecei a refletir em relação aos adultos, né? Quer dizer, sempre é tempo. A gente sempre vai em tempo de aprender, a gente sempre vai em tempo de poder se reprogramar e assim a gente ser eu diria, uma porta aberta assim, para essa nova geração, e assim a gente consegue fazer essa conexão. Obrigado, tá, gente? Sabe que aqui outro dia no Voz Futura alguém falou uma frase que dizia: o Brasil dá cara às tragédias. Que no Voz Futura o que a gente sempre lutou foi contra isso, assim, porque surgiu de uma inquietação minha, também do Felipe e do Pedro Pirim, que durante a pandemia eu via muitas notícias negativas, sabe? Tudo isso tinha muita ênfase, as notícias ruins, as tragédias, tudo isso tinha muita ênfase. E eu buscava coisa boa. Um certo dia eu me senti intoxicado. Eu acordei de manhã, fui repassar as notícias e falei: meu Deus, eu preciso ler coisa boa, eu preciso ler coisa propositiva, ouvir histórias que me brilham os olhos, sabe? E eu acredito que a mídia tem um papel fundamental nisso. Eu, como atleta, por exemplo, de futebol, né, nesse mundo um pouco à parte que eu vivo, né, falando de futebol, muitas vezes quando você tem uma notícia polêmica de algum jogador, né, alguma coisa que pode trazer alguma discussão, isso tem uma ênfase muito grande, vende muito, traz muita notícia, dá capa de jornal, capa de site, né? E muitas vezes a gente tem atletas que não são comerciais, eu diria, né? E que tem um lado muito bom a ser explorado, e isso não vende, isso não dá noticiário, não dá ibope, sabe? Não passa na televisão. Isso é uma coisa que, para mim, pessoalmente, me incomoda pessoalmente. Então, assim, vocês acham que
qual que é o papel da mídia, em geral, nessa educação, na educação socioemocional, na influência nas pessoas, né? Você acha que a gente está vivendo também uma crise estética, onde a gente dá uma ênfase, uma capa muito grande para tudo aquilo que pode ser polêmico, tudo aquilo que pode ser não positivo, enquanto existem vários outros exemplos e várias outras histórias que a gente poderia tirar muito maior proveito? Então, tem até um estudioso que eu citava, agora eu não lembro de quem é essa frase, mas que dizia, não foi o mundo que piorou, né? Foram as coberturas jornalísticas que melhoraram. E eu acho que é isso mesmo, assim, às vezes eu acho que tem algumas coisas que precisam ser informadas, tem algumas coisas que precisam ser vistas, que as pessoas precisam poder formar opinião, conversar sobre, e a mídia tem um papel importante nisso, mas também há muito sensacionalismo, você vê, assim, sites de fofoca, hoje em dia com os influencers também, né, você tem uma coisa muito forte da influência mesmo, né? O que a pessoa está vestindo, o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está comendo. Tem os estereótipos, que são, isso, né? O jogador de futebol. O jogador de futebol necessariamente tem esse perfil. É jogador de futebol, então é isso. E isso é um problema mesmo, porque essa criação de estereótipos é muito difícil, inclusive para a educação socioemocional. Indo até por um outro caminho, puxando um outro gancho, eu tenho certeza que a Isabela vai falar algumas coisas também sobre isso, mas tem um outro lado, para mim, que trabalho com criança e adolescente, que é o das redes sociais. Né? Isso é muito forte. Pode ser muito grave para a formação deles. Por exemplo, o aumento do número de cirurgias plásticas entre os adolescentes aumentou muito. Né? E não é só sobre ter mais acesso, é pela imposição dessa perfeição ilusória, né? Você tem que ser isso, você tem que ter isso para você ter um status. É muito parecido com o que eu falei que motivou, de certa forma, o suicídio, a tentativa de suicídio do meu aluno. Tem médico, por exemplo, colocando silicone em meninas de 15, 16 anos. Eu já tive algumas alunas que ganharam de presente de 15 anos colocar o silicone. O corpo está se formando ainda, né? E tem família bancando isso. Tem criança desenvolvendo distúrbio alimentar por causa de vídeo que vê no TikTok, por causa de pressão da família. Né? Às vezes você tem pai e mãe que fica criticando o corpo. Por quê? Porque esse pai está influenciado por aquilo que ele consome na mídia também. Ele tem esse modelo de como é que tem que ser meu filho, o que o meu filho precisa ser, fazer, ter, que habilidades eu quero que ele tenha. Não é sobre você, né? Não é sobre o que você viu ali na rede social, é sobre o seu filho, o indivíduo. As redes sociais, elas são muito perigosas nesse sentido. Tem fake news também, né? Tem opiniões que são super preconceituosas, que são totalmente equivocadas, enfim. Então, acho que os influencers, por exemplo, têm que ter muita responsabilidade naquilo que eles compartilham, naquilo que eles pregam como é certo, porque daqui a pouco a gente pode realmente ter uma catástrofe emocional nesse sentido. E eu nem acho que tem que privar criança e adolescente de rede social, até porque nem é possível isso, né? O negócio é que a gente tem que acompanhar bem de perto mesmo, não tem jeito. Por isso que o diálogo é tão importante, né? E eu não falo isso só para criança e adolescente, não. Eu puxo mais para esse lado porque é onde eu convivo sempre. Mas para os adultos também. A gente tem que limitar o tempo que a gente passa em rede social. Não é se alienar. Eu acho que a gente tem que se informar, tem que buscar informação para refletir, para opinar e para pensar o que a gente vai fazer a respeito, o que a gente pode fazer. Mas eu acho que a gente tem que limitar, assim, o que a gente consome, que canais a gente consome, quem são as pessoas que a gente segue, se elas são verdadeiras mesmo, porque é isso, eu realmente acho que isso pode gerar um problema socioemocional coletivo mesmo. Nossa, daqui não posso concordar mais, assim. Esse é um tema, nossa, esse é um tema bem, bem difícil, né, Danilo, porque as mídias têm tanto a grande mídia, né, a mídia de massa, quanto as mídias nichadas, quanto as redes sociais, eles têm papel fundamental em todos os campos das nossas vidas, né? De novela que passa e de temáticas que são trabalhadas ali, de diálogos que a gente vê ali, até
desenhos infantis até revistas, enfim, até as redes sociais, os influencers, tanto de jovens quanto de adultos, enfim. Então, eu acho que, de novo, eu vou voltar para uma questão chave, que é o que está por trás, qual é a intenção que está por trás da mídia, né? Qual é a intenção que está por trás de determinado tipo de comunicação? E aí eu acho que é isso que vocês têm como briga, né? No bom sentido, de combate ao que está por trás, sabe? A ética da coisa, a lembrar que sempre quando você está falando alguma coisa de alguém, dando uma notícia, tem um ser humano ali por trás. E nunca tem só um lado do ser humano, né? Não existe ser humano só bom ou ruim, não existe só... Tem um cuidado a ser tomado com as informações, tem um cuidado a ser tomado com onde a gente disponibiliza cada coisa. E aí, como a Antônia falou, né? Tem essa questão das mídias sociais, da parte estética, de crianças, mas também de adultos. Gente, o que tem de adultos desejando corpos, isso a gente sempre viu, principalmente as mulheres. As mulheres foram muito emocionalmente né, maltratadas, tá me faltando uma palavra aqui, mas sofreram muito com essa questão estética, inclusive, né, das mídias, mas também do emocional perfeito. Então, aquela coisa de eu tenho uma vida equilibrada, eu equilibro meu lado pessoal e meu lado profissional. Gente, não, eu não equilibro, não existe um equilíbrio, eu vivo em equilíbrio. Tem momentos que você está mais caos profissional, tem momentos que você está menos caos profissional. A inteligência emocional não é você viver em equilíbrio. A inteligência emocional é você conseguir perceber os momentos em que você está mais desequilibrado, em que você, opa, eu preciso equilibrar isso daqui. Então, é muito mais percepção, entendimento, autoconsciência, autoconhecimento, do que de, não, tô controlado e tô bem, né? Então, tem essas coisas meio fakes também, que abalam esse emocional e que as mídias falam muito isso. Então, igual as soluções de receita de bolo, né? Para ser feliz e ter uma vida ótima emocionalmente, acorde tal hora da manhã, medita, faz isso, faz aquilo. Aí você vai lá e fala, tá bom, vou fazer isso. Quantos adultos já não conversei e falou, poxa, mas eu tô tentando, tô fazendo isso e tá o caos e não tá conseguindo. Porque para você é diferente, talvez meditação não funcione para você, funcione outra solução. Já parou para se perceber, já parou para ver como é o teu ritmo. Então eu acho que a mídia tem esse papel, né? Que, de novo, é um papel muito importante de informação, mas não pode ser uma autoridade, né? Assim, não pode ser um top-down de receitas prontas para a gente se desenvolver como seres humanos felizes. E só trazendo um ponto, também depois fiquei pensando sobre isso, a gente, né, Binous fala muito também sobre educação, entretenimento, como é que junta essas duas coisas. E falando de TikTok, né, que tem, de novo, tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. O TikTok, não sei se vocês já souberam disso, eles criaram uma campanha, eles começaram a fazer alguns testes sobre será que dá para aprender no TikTok? E eles criaram uma hashtag chamada Learn on TikTok, né? Learn on TikTok. Então, aprender no TikTok. O negócio tem mais de 200 bilhões de visualizações, né? Ou seja, as pessoas realmente, essas ferramentas, essas tecnologias e as mídias e as redes sociais podem ser um canal de aprendizagem legal. Mas, de novo, o que a gente quer ensinar? Para quem? Com que cuidado eu vou colocar isso? Eu acho que essas são as reflexões que precisam ter nas mídias e em outros campos, quando a gente fala de educação. Eu no meu trabalho aqui, né, enquanto futebolista, eu tenho, né, a gente acaba tendo uma voz, um alcance grande. Eu tenho uma luta muito grande justamente por isso, sabe? Para que as notícias elas sejam feitas de uma maneira pensada, né? Que elas sejam feitas de uma maneira onde você tem domínio do assunto, você sabe o que você está falando, você não está dando uma opinião do Google, sabe? Isso é uma luta que eu tenho, é um convite que eu sempre faço, principalmente à imprensa esportiva, falando, né, da minha área, de entender o processo, por exemplo, dos jogos, entender realmente qual é uma função que um treinador pede para um atleta ou não julgar de acordo com a sua preferência pessoal. São várias coisas que englobam toda essa questão da mídia e que, na minha parte, é uma luta que eu tenho já de alguns anos e que vem surtindo algum efeito, vem tendo alguns frutos, a gente já começa a ter um debate
mais aprofundado, assim, se tratando de jogo, de futebol, do esporte, né? E como vocês duas falaram também, existe também a forma de aprender e existem pessoas que têm seriedade, né, nas mídias sociais. Eu tenho a Thaís Araújo, eu gosto muito dela, eu sigo ela, assim, ela e o Lázaro Ramos, eu sigo os dois. E a Thaís Araújo, eu sou muito fã dela, das postagens. E outro dia ela postou uma coisa que falava: o que você herdou dos seus filhos? E, a princípio, pode parecer assim um pouco estranho, né? Porque está ao contrário, né? Normalmente, os seus filhos, né, a gente enche a boca para falar: ah, meu filho herdou, puxou isso de mim, meu filho puxou isso da mãe. Então, ela perguntava: o que você herdou dos seus filhos? Eu comecei a fazer aquela reflexão, comecei a espalhar aquilo para os meus amigos que também são pais e que, enfim, e comecei a pensar em relação àquilo. Falei: caraca, o que eu herdei dos meus filhos? E eu, certamente, eu herdei a minha capacidade de ser reflexivo dos meus filhos, herdei a capacidade de ser paciente e herdei a capacidade de me colocar no lugar do outro. Essas são, talvez, as minhas melhores habilidades socioemocionais nesse momento e que eu herdei dos meus filhos, né? Aproveitar que a Isabela acabou de responder a última, qual é a sua, talvez a sua ou as suas melhores capacidades assim socioemocionais, e quais são aquelas que você ainda precisa desenvolver ainda está em evolução? Nossa, essa última tem a lista maior, né? Sempre é grande aqui, e habilidades socioemocionais. Acho que é só sempre importante dizer, Danilo e Antônio, que vocês vão concordar, habilidades são coisas que qualquer pessoa né, pode desenvolver, né? Claro que tem fatores, sim, da história, da trajetória da pessoa que dificultam ou facilitam, enfim, mas as habilidades socioemocionais são passíveis de serem trabalhadas, desenvolvidas, e como você falou, que bom que, né, nessas experiências com filhos ou, enfim, com pares, a gente está sempre aprendendo. Eu acho isso incrível do ser humano, né? Para falar, talvez acho que é a habilidade que eu mais desenvolvi ao longo desses últimos anos, principalmente, e até talvez tenha a ver lá com a minha escolha de medicina, tal, possível, é a escuta. É a questão de ter uma escuta ativa, sabe? Não é aquela coisa só de ouvir, assim. Eu trabalho muito e venho trabalhando cada vez mais um exercício de deixa eu escutar realmente o que o outro quer dizer e não só dar espaço para ele falar. São coisas diferentes, né? Então, no ambiente de trabalho, né, com equipes, já tive equipes de 20, 30 pessoas, equipes de 5 pessoas. Então, é uma arte, é realmente uma habilidade você escutar as pessoas verdadeiramente, de forma genuína, sem querer rebater. E escutar não é só quando você pede, né? É escutar, às vezes, no silêncio, quando, né, o não falar também é uma forma das pessoas se comunicarem. E aí, líderes, gestores, pais, né, nós todos também precisamos ter atenção a isso. Não é só o que as pessoas estão falando, mas é o que elas estão fazendo, é o que elas estão mostrando com os olhos. Então, acho que a escuta ativa, para mim, ela tem muito a ver com a empatia, né, que você trouxe. Mas é muito importante, porque e linka com comunicação, que talvez seja uma que eu estou desenvolvendo, a questão da comunicação não violenta, e é um grande desafio, né, para mim hoje. Por quê? Porque é uma forma de você ter uma comunicação efetiva, de fato, sem não só não sendo violento com o outro, mas eu aprendi que a comunicação não violenta também tem a ver com não ser violento com a gente. Porque quando a gente não fala alguma coisa, quando a gente não expõe alguma coisa, ou quando a gente se rebate de forma, né, não pensada alguma coisa, a gente também está se violentando. Né? Eu deixar de falar ou eu falar de forma agressiva tem os dois lados da moeda. Então, acho que tanto a escuta quanto a comunicação, por um lado, eu venho trabalhando muito bem, acho que isso é boa, né? E é importante isso, a gente saber. Que bom que você sabe, Danilo, no que você é bom. Eu tenho certeza que a Antônia também vai saber. É importante a gente saber isso, mas também no que a gente precisa desenvolver. E acho que mais uma do que eu sou boa é a questão de uma certa resolução de problema, uma certa ideação. Eu, por muito tempo, me vi uma pessoa não criativa.
eu achava que eu não era criativa, né? A gente fica com esses mitos também, criatividade como uma habilidade socioemocional. Eu vinha muito com esse mito, não sou criativa, imagina, eu sou engenheiro, eu sou de exatas, eu não, né, não crio nada, etc. Não, peraí, eu resolvo eu resolvo bem problemas, eu gosto de resolver problemas. Tem gente que fala, meu Deus, tem um amigo meu que falou outro dia, eu odeio resolver problema. Não, eu gosto de resolver problema, porque eu gosto de escutar o outro, eu gosto de entender o contexto da pessoa, eu gosto de buscar a solução, criar. Então, eu venho me desenvolvendo aí, principalmente nos últimos 5 anos ali que empreendendo, eu venho desenvolvendo bem essa habilidade. Então, é algo que eu colocaria no meu radar do positivo. E você, Antônia, no que você Né, acha que é boa socioemocionalmente falando? Não, eu acho, eu queria até aproveitar e puxar um gancho que eu achei muito legal isso que a Isabela falou, né, da escuta ativa, que tem muito a ver com uma observação mesmo, né? Assim, quando a gente está em sala de aula, por exemplo, ou até imagino que a Isabela passe por isso nos cursos, nas palestras, às vezes você vê uma pessoa super quieta, um aluno que não fala muito, que está sempre na dele, e fala assim, ele é ótimo, não dá trabalho. E muitas vezes ele é justamente o aluno que está mais precisando de ajuda, que precisa ser puxado de alguma forma, e que precisa ser acolhido, né? Eu acho muito engraçado, falando agora sobre o que eu acho que eu sou boa, né? Nas palestras eu pergunto assim, gente, quem acha que é empático? Aí todo mundo levanta a mão. Quem acha que está faltando empatia no mundo? Todo mundo levanta a mão também. Eu falo, gente, essa conta não fecha, tem alguma coisa errada. Né? Então, eu acho que de tanto fazer essa brincadeira, eu me comprometi a desenvolver muito a minha empatia. Ainda que eu acho que é um exercício que a gente tem que o tempo todo se aprimorar, não é uma coisa tipo, eu sou empático, ponto. Não, se você definir isso, você vai ser cada vez menos empático, porque cada vez que você é empático é diferente. É como entrar em sala de aula. As pessoas às vezes me perguntavam assim: você não cansa, não? Você dá 40, 50 vezes a mesma aula na semana? E eu falava assim, não, porque cada vez que eu entro em sala é uma aula diferente mesmo, porque é um grupo diferente, que é uma história diferente, é alguma coisa que acontece, alguém que faz uma piada. Então, acho que eu exercito muito bem a simpatia. Né? E a outra é muito parecida com a da Isabela, na verdade, acho que é a mesma. Né? Os meus chefes até brincam comigo, falam que eu sou solucionadora de problema. Eu gosto também, não assim, não é que eu gosto de problema, né? Mas eu gosto da ideia de ter resolvido, assim, a sensação de ter resolvido um problema é muito boa para mim, me dá uma sensação de paz, sabe? Tipo, fui capaz de fazer isso aqui. E é muito importante para mim ter essa sensação de capacidade, né? Agora, sobre as coisas que eu não sou tão boa, eu gostaria de trabalhar melhor em equipe, assim, não é que eu seja terrível, mas eu acho que é tão importante saber trabalhar bem em equipe que eu gostaria de ser ainda melhor. Eu sinto que tem vezes ainda, e eu lidero equipes, enfim, mas eu sinto que tem vezes ainda em que eu penso, não, essa ideia aqui, esse é o caminho certo. Talvez isso venha um pouco da coisa de ser solucionadora de problemas. Eu falo, esse é o caminho certo. E aí, por mais que eu escute, eu fico assim, tipo, não, eu acho que esse caminho aqui ainda é o certo. E aí eu tenho medo de dar errado, e daquela coisa ali tá na minha mão, e dar tudo errado, e todo mundo ficar frustrado por minha culpa. Então eu acabo ficando num looping de que eu penso muito egocentricamente, às vezes, e acabo por medo, né, por insegurança, e acabo talvez não exercitando tanto essa coisa do trabalho em equipe, da divisão de tarefa, de deixar os outros fazerem, de não se pegar tudo para fazer e resolver. Eu gostaria de ser melhor nisso. E gostaria de ser mais segura, sabe? Aqui, provavelmente, quando eu terminar, eu vou falar assim, ai, meu Deus, eu falei muita besteira, eu podia ter explicado melhor o que eu queria, eu me enrolei naquela parte. Eu sempre sou assim, até hoje. E eu melhorei muito nisso, mas eu acho que eu podia ser melhor. Acho que eu já tenho recurso suficiente para ser melhor, mais segura. Eu preciso melhorar na minha maneira de falar quando as coisas não me agradam. Na minha maneira, não. Eu preciso falar quando as coisas não me agradam. Eu tenho bastante dificuldade, a Isabela falou sobre isso, eu tenho bastante dificuldade em expor quando as coisas não me agradam. Às vezes eu interiorizo, guardo bastante. Eu sei disso, que eu preciso desenvolver, né?
preciso evoluir essa parte. E eu tenho certeza disso. Vou trabalhar também nos próximos tempos para eu poder melhorar, para eu poder evoluir isso. Ô, Eu sou... Danilo, Sim, pensa nessa reflexão. Geralmente, quando a gente não fala, a gente fala, não, eu vou, deixa para lá, vou magoar outra pessoa, vou, né, me estressar e tal. Pensa que você está cometendo uma violência contra você, contra os seus sentimentos. E aí você vai, tá bom, então como é que eu vou falar isso? E aí vai pensando na melhor forma. Não vai sair de primeira, nem de segunda, nem na terceira, mas o começar é muito importante, senão a gente se martiriza, né? E, putz, isso não é bom, porque aí somatiza, em algum momento pode explodir. E a gente ainda corre risco de reproduzir essa frustração e descontar essa frustração em outras pessoas que não têm nada a ver com o assunto, né? eu tenho essa dificuldade. Isso é uma coisa que eu preciso ainda evoluir, né? Mas como é uma coisa como a Antônia falou também, é como a empatia. Não é uma coisa que você fala, sou empático e pronto, né? É uma coisa que são coisas que você vai evoluindo ao longo do tempo, ao longo da vida, até porque os pontos de vista vão mudando, né? A vida vai se movimentando, então é importante sempre você rever, né, os conceitos. Uma coisa que você era de capaz de administrar, com o passar do tempo você pode perder essa capacidade talvez, né? Então é importante sempre você estar revendo esses conceitos principalmente das habilidades socioemocionais, para a gente justamente, como a Isabela falou, né, viver em equilíbrio, mas saber lidar com ou com a maioria das nossas emoções, sensações e desafios. Eu sou muito fã da Brené Brown, né? E ela fala muito de vulnerabilidade, coragem, né? Coliga muito. Não sei se existe essa palavra em português, coligamento em italiano, desculpa. E existe muito essa relação, né? E ela está correta, assim, porque a maioria das vezes, para a gente ter coragem, assim, a gente precisa ser vulnerável, né? A gente precisa, né, demonstrar esse nosso lado. E normalmente, quando a gente tem os maiores, né, atos de coragem, é quando a gente tem nossos maiores momentos de vulnerabilidade também. Né? Eu, em 2007, pode ser, eu tinha por volta de 15, 16 anos. Eu jogava na base do América Mineiro, em Belo Horizonte, e eu estava numa turma que estava para ser dispensada do clube. Os meninos da minha idade foram selecionados para jogar um torneio importante e eu não fui selecionado. Fui para casa, tive um período de 10, 15 dias de férias, voltei para o clube e fiquei treinando com os meninos que estavam fazendo teste, que poderiam ser dispensados. Eu estava extremamente desmotivado, assim, sabe? O meu entorno estava muito ruim, não tinha nada que me motivava no meu entorno. Naquela época, o meu clube passava por uma situação muito ruim, assim, às vezes não tinha café da manhã, às vezes, sei lá, o lanche da noite não tinha, o almoço era bem precário. Enfim, essas coisas que a gente gosta de contar, assim, para falar que a gente superou as adversidades, né? Mas que a gente tinha que passar por elas, não tinha outro caminho para poder chegar nos pontos mais altos. E naquele momento, eu me lembro muito bem que eu tinha que fazer um treinamento de corrida em volta do campo, assim, com os outros garotos. E eu não era muito bom nesse tipo de treinamento, assim. Eu era ok, eu era na norma, na média. E eu fiz a primeira sessão, eu terminei entre os últimos, assim, mas tinha um tempo para terminar, então eu terminei dentro do tempo, mas entre os últimos. E naquele momento, eu senti uma coisa dentro de mim que eu falei, cara, eu não estou bem. Eu estou entre os que estão para ser dispensados ou entre os que não foram selecionados para o torneio, porque eu não estou fazendo, eu não estou oferecendo aquilo que eles precisam de qualidade, falando de futebol, falando da parte física. E a partir do momento que eu pensei aquilo e reconheci aquilo, me deu uma força tão grande dentro de mim que no próximo bloco de corrida, eu saí na frente de todo mundo, ninguém entendeu nada, nem eu, e corri mais rápido de todos. Terminei, tipo, imagina que tinha que fazer a volta em 1 minuto, eu terminei em 47 segundos, que é uma grande diferença. E terminei aquele bloco e fiz os outros 4 blocos no mesmo ritmo, na mesma intensidade, na frente de todo mundo, sozinho. Lembro muito bem, era um campo de terra, eu sinto ainda, assim, eu vejo a poeira, porque estava muito sol, sinto ainda a poeira, lembro dos meus tênis
que o cadastro era de outra cor que eu tinha colocado, porque o outro tinha arrebentado, estava todo sujo assim de terra e tudo. E aquilo foi, lembro dos meus treinadores, sabe, me elogiando e surpresos também com aquela minha maneira de fazer o treino. E para mim aquilo foi uma grande virada na minha vida, porque eu determinei aquilo ali como uma média para mim. Eu, pessoalmente, não aceitava menos do que aquele meu comportamento, do que aquela minha performance. Então foi um momento que eu admiti que eu estava vulnerável, que eu não estava conseguindo entregar o que era esperado. Foi um momento que eu falei, cara, eu preciso ter coragem. Eu saí correndo na frente de todo mundo e falei, falei com o meu corpo, falei, aguenta aí, que você precisa aguentar. E eu determinei aquilo ali como uma linha para mim. A partir disso, a minha vida teve uma mudança muito grande, assim, eu comecei a me destacar muito nas categorias de base, comecei a ser muito conhecido, comecei a jogar muito melhor, comecei a ser sempre um dos destaques, e aquilo para mim representou um momento de mudança, certamente representou um momento de mudança que fez com que eu chegasse, fez com que eu tivesse as oportunidades para poder chegar, né, no nível e viver os grandes palcos do futebol como eu vivo hoje. Para vocês, assim, qual foi o momento de vocês tiveram que ter muita coragem, tiveram que ser vulneráveis e que representou assim um momento de mudança na vida de vocês? Antônio, você primeiro. Cara, quando você foi falando, eu fiquei pensando em algumas coisas, assim. Pensei até em falar outras coisas, mas aí agora eu pensei, né? Eu acho que o grande momento de vulnerabilidade desses últimos anos foi o que justamente me abriu algumas portas importantes, parecido com o que você falou, né? Em 2019, eu era diretora de escola já, e me escolheram para fazer o discurso do Cine Debate, que era tipo um evento anual que a gente juntava todos os alunos, então era tipo 1.000 alunos num teatro. A gente passava um filme e depois rolava uma mesa de debate, então a gente chamava pessoas relevantes, especialistas, conhecidos, assim, famosos que vinham, comentavam, participavam, os alunos ficavam muito engajados, era tipo um super evento mesmo da escola. E o tema desse ano era feminismos e novas masculinidades. Eu sou feminista, eu conheço até bastante coisa, eu acho, sobre esse assunto, e parecia uma coisa meio fácil, assim, tipo, vou fazer esse discurso aí. Só que quando eu comecei a pensar no discurso, me veio muito uma necessidade de falar alguma coisa que realmente importasse, sabe? Eu era professora de grande parte deles, eu queria que fosse relevante e que não fosse tipo mais do mesmo, sabe? Fazer um discurso com um monte de coisa que eles já escutaram, até porque é uma geração que pesquisa muito mais do que a gente pesquisava, sabe? Que tem outros interesses, que entende de muita coisa, que estuda assuntos diversos. E aí eu resolvi, pela primeira vez na vida, falar sobre as violências que eu passei na infância e na adolescência. Né? Que, no fundo, foi justamente o que me conectou ao feminismo, a ideia de que a gente não tem e a gente merece direitos iguais, né? Para resumir bem. E aí eu escrevi o discurso numa tacada só. Aquele nervosismo, né? Eu sou tensa, assim, até abrir as cortinas, eu não tinha certeza que eu ia contar essa história mesmo. E eu dou aula há muitos anos, tipo, 100 alunos em sala, às vezes, eu dou palestra, dou entrevista, tranquilo, estou nervosa, mas estou lá. Só que nesse dia, eu achei que eu ia desmaiar antes de entrar, de tão nervosa que eu estava. Eu não me acostumo com essa coisa de ter que entrar, ter que falar e tal. Acho que tem muito a ver com a forma como eu fui criada, só que nesse dia estava muito pesado. E aí, quando eles abriram a cortina, saiu a primeira frase, que era: minha primeira memória de infância é a do meu pai batendo a cabeça da minha mãe repetidas vezes contra uma mesa. Cara, e assim, aquela frase foi difícil de dizer, só que depois que eu falei, eu fui embora, eu falei tudo, contei muita coisa e tal. O colégio tinha convidado várias pessoas importantes, né? Eu falei para debater. Eu ainda estava tremendo, e aí a Flávia Oliveira, que é uma jornalista que eu admiro muito, ela estava na mesa e abriu o discurso dela, dedicando a mim, justamente falando sobre coragem, assim, sobre a minha coragem de ter feito aquele relato para alunos meus, né? Foi muito emocionante, mas eu estava me sentindo muito vulnerável. Porque de uma hora para outra eu passei de professora maneira, que usava umas roupas bonitas, para vítima de violência doméstica, né? Que é um tema que a gente fala em redação, a gente debate esse tema. Enfim. E aí, nesse dia, tinha uma editora do Globo na plateia e ela me convidou para escrever um artigo sobre a minha história.
que começa com a mesma frase. E foi uma sorte mesmo, né? E eu escrevi não só esse, mas escrevi vários outros, acho que uns 5 ou 6, e isso me conectou com muitas pessoas e com as histórias delas, né? Eu tenho 6 irmãos maravilhosos, sou muito próxima deles todos, a gente conseguiu ficar muito unido, apesar de tudo, mas me conectar com histórias de pessoas diferentes me fez sentir menos sozinha, assim, foi realmente um dia, um momento difícil, mas muito libertador. É um dia que eu fico orgulhosa de lembrar. E você, Isabela? Bom, aqui eu sou muito fã da Brené Brown também. Acho que ela é incrível. Eu já li de trás para frente. O nome do livro, né? A Coragem de Ser Imperfeita. Então, assim, é tão potente isso, né? A gente se aceitar, entender nossas imperfeições e acolher isso. Bom, quando eu falo de coragem e vulnerabilidade, vem muito esse momento que foi a virada de chave para de eu entender esse mundo socioemocional e de eu me entender nesse mundo socioemocional, né? Eu nunca tinha feito, até esse momento do trabalho, que eu me via, né, num processo de depressão, eu nunca tinha feito terapia. E eu sou uma pessoa muito religiosa, e para mim, e a minha família também é muito religiosa, minha mãe também nunca tinha feito terapia e tal, e era sempre, não, a gente tem Deus, a gente tem fé e tal, não preciso de terapia. Não preciso conversar com alguém. Não, os meus problemas eu estou conversando com Deus e está tudo certo. E nesse momento de quase entrar num processo de depressão, e assim, não existe, eu tive uma depressão ali de um dia para o outro, né? É um processo que você vai carregando por muito tempo. E às vezes as pessoas acham que depressão é uma coisa de a pessoa tá triste, né? A pessoa tá triste. Então ela tá em depressão. Não, não é uma coisa triste. Você pode ter momentos felicíssimos no meio de um processo de depressão. Você pode ter momentos ótimos, você tá rindo e tudo, mas você tá passando por um momento assim. Então, eu entender, com toda essa resistência de, não, eu não preciso de psicólogo, eu brincava, né? Na minha cabeça eu era psicóloga das minhas amigas, eu sempre fui aquela pessoa que escutava muito, então eu sempre fui a pessoa que absorvia e tal. E eu entender que eu precisava de ajuda foi muito difícil. Quer dizer, que eu precisava de ajuda mesmo, eu precisava de ajuda de um profissional, eu precisava, né? E não bastava a minha família, que estava ali me dando todo apoio, não bastava, enfim, meus amigos, toda a rede que eu tinha, eu precisava de uma ajuda profissional. Então, primeiro, acho que a coragem, né, quando eu penso assim, num momento tão vulnerável que você tá, que você começa a se questionar, aí a gente falou lá no início de autoestima, já nesse momento não tem autoestima, nesse momento você se acha a pior pessoa do mundo, nesse momento você você se sente uma impostora, né, tem a famosa coisa da síndrome da impostora, você se sente uma impostora, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, empreendendo aqui, achando que eu vou resolver alguma coisa de educação, você começa a se questionar. Então, a primeira coragem foi entender que não era aquele momento o meu melhor momento dentro daquela organização. Então, foi a coragem de pedir demissão sem ter nada, foi a coragem, né, sem ter nada engatilhado, foi a coragem de buscar uma ajuda. Isso pode parecer óbvio, mas isso não é óbvio, você aceitar que precisa de ajuda. E depois a coragem de entender que eu não estava pronta para nenhum outro trabalho na sequência. E eu não estava pronta emocionalmente para nenhum trabalho. Eu cheguei nos meses seguintes, depois de começar o processo de terapia, de tratamento, eu falei, não, tá bom, eu já quero trabalhar, muito workaholic, adoro trabalhar, essa coisa, blá, blá, blá. Muito da cultura que a gente tem também, que eu já estou aprendendo a lidar com isso. Eu fui conversar com uma empresa, e eu adorava, era uma questão de educação infantil. Aí eu fui passar um dia lá. Quando eu saí no final do dia, eu falei, meu Deus, eu não tenho a menor condição emocional de começar outro trabalho. Menor. Eu cheguei em casa, chorei e falei, eu não consigo fazer nada agora. E aí, mais uma vez, coragem para admitir que eu não estava no momento de fazer nada, não podia estar no momento de fazer nada. E claro, que bom que eu pude ter um período, né? Não é todo mundo que consegue, mas que bom que eu pude ter um momento de respiro, de pausa ali para retomar meu emocional, controlar isso e voltar a saber quem eu era, quem eram as minhas potências, minhas fraquezas e trabalhar isso de uma forma
manter a vulnerabilidade, mas que a coragem fale mais alto, né? Então, acho que foi esse processo. Mas essa dobradinha, coragem e vulnerabilidade é fundamental. É legal porque você falou dos seus amigos, da família. A Antônia falou da editora também, né? Que falou sobre ela, que acolheu ela também de alguma forma. E são pessoas, são uma parte da estrutura que a gente precisa, né? Quando a gente passa por esse tipo de situação. Entretanto, a ajuda profissional, ela é indispensável, né? A gente entende que os amigos e a família, eles podem dar o suporte e o amor que a gente precisa, né? O abraço que a gente precisa, né? Mas a ajuda profissional, principalmente nesses casos, é o que vai realmente te direcionar, saber a melhor forma de poder te ajudar, de poder achar as ferramentas justas para você, porque, né, como você falou no começo também, nós somos únicos, que é aquele nosso debate a respeito da educação, sermos tratados como únicos, tratarmos as nossas crianças como seres únicos. Então, até nesse desafio, a gente precisa ser visto e precisa lidar com profissionais para eles entenderem quais são as nossas demandas na nossa singularidade, né? A gente não pode tratar isso de uma maneira geral, assim. Acho que a gente vai vai conectando os pontos. Ô Antônio, quando eu tava lendo a respeito de você, e eu fui ao longo da minha leitura desenhando uma imagem sua física, eu preciso confessar isso. Eu até depois compartilhei com todo o pessoal da Voz Futura. E quando a nossa Isa mandou as suas fotos, eu falei, caraca, desculpa a palavra, eu estava todo errado, sabe? Porque a gente tem isso mesmo, de ir construindo, a gente lê uma narrativa, ou vê uma história, e você já acha que uma figura X é compatível àquela história Y, é sempre dessa maneira. E você mesmo fala que muita gente sempre fala para você, você não tem cara de quem passou por isso, né? Quando você contou a sua história, quando você conta a sua história, dá o seu testemunho, o seu relato em relação ao que você passou. O que que essa frase faz você sentir? O que que isso significa para você? Porque eu confesso, eu também cometi esse, eu não sei se é um erro, se é um erro, eu peço desculpa, mas eu fiz fui fazendo essa montagem do personagem de acordo com a leitura da narrativa. E quando quando eu vi uma foto sua, eu falei, meu, tava tudo errado. Então, o que que você sente quando você escuta isso? Não sei se a gente pode dizer que é um erro. A verdade é que a gente está assim, sendo educado de uma forma, com tanta coisa sendo incutida na nossa cabeça há tanto tempo, que eu simplesmente dizer para você, isso é um erro e ponto. Tem informação para você aprender e tal. Eu acho que certas coisas tem sim, já não cabe mais a gente ter certo tipo de postura, certo tipo de fala, já não cabe mais aquela coisa do me educa, sabe? Mas eu acho que outras sim. Acho que tem outras que a gente precisa sim repetir algumas vezes, né? É louco porque voltando em outro assunto, né, que vocês falaram, a gente estava falando sobre solução de problema. E aí na escola, uma vez, uma reunião, eu só tinha eu de mulher na equipe, né? E eram 8 caras, 8 diretores, então eu fazia as reuniões ali com eles. E aí alguém elogiou a minha capacidade de conversar com os responsáveis. Tipo, atender as famílias, resolver os problemas deles, acolher e tal. E aí um cara virou e falou assim, mas a Antônia tem isso bom porque ela é mãe, né? Eu falei, não é porque eu sou mãe, é porque eu me aprimorei, porque eu me aperfeiçoei nisso. Então, quer dizer que se algum de vocês que não é pai, enfim, se for bom nisso, vai ser pelo quê? Qual vai ser a justificativa, né? E aí eu tive que explicar isso para ele, e ele entendeu. Então, assim, e ele não falou realmente numa de ser maldoso. Na cabeça dele, eu era boa naquilo porque eu era mãe mesmo. Né? E às vezes a gente está desavisado. E eu escutei essa frase justamente depois de contar a minha história naquele evento, né, que eu contei aí na última pergunta. Eu lembro das minhas alunas primeiro, depois do evento, né, falando, nossa, professora, você não tem cara de quem passou por isso, eu nunca ia imaginar. E aí depois pessoas próximas, até amigos meus, os professores que trabalhavam comigo, rolava um mix de constrangimento, com, tipo, preciso falar alguma coisa, né, mas na verdade
meio sem jeito, as pessoas sempre acabam dizendo, pô, nunca pensei, nunca imaginei. E a gente sabe que o Brasil é um país preconceituoso, né? Então, às vezes, mesmo sem intenção, a gente acaba reproduzindo estereótipos que são muito ruins de uma maneira geral. E eu me sentia meio culpada, né? Tipo, poxa, será que o que eu vivi foi tão grave assim? Né? Será que eu exagerei, que não vivi isso? Cara, eu vivi coisas muito piores naquele dia. Só que eu comecei a me questionar mesmo. Na verdade, é só porque as pessoas estão super anestesiadas, né? Elas acham que é até aceitável ou esperado que algumas pessoas sejam mais violentadas. Então, elas se surpreendem quando essa expectativa é quebrada. Né? É aquilo que a gente vê todos os dias. Se tem tiroteio perto de alguma escola na favela e as crianças precisam passar tipo, horas deitadas lá no chão, morrendo de medo, sem comer, com as mães não conseguindo buscar, as pessoas até lamentam e tal, mas acham normal. Tipo, é triste, mas acontece, é assim mesmo. Agora, imagina se acontece numa escola particular, né? E ia ser pauta para dias, as pessoas iam ficar chocadas, as crianças nunca mais iam voltar para a escola, porque as mães não iam querer e tal, enfim. Ou seja, nesse caso, o que eu tentei mostrar para as pessoas que me questionavam é que realmente existem grupos de pessoas mais suscetíveis a violências, isso é inegável, mas que em vez de a gente se surpreender e se comover só quando a nossa expectativa é quebrada, a gente deveria cuidar para manter essa indignação e essa preocupação quando qualquer pessoa sofre violência. Porque ninguém merece ser violentado. Assim. Não existe justificativa para a violência, seja qual for. É isso. Sim, o Antônio tem razão. Acho que esse é um tema que trabalha muito aquilo que a Isa falou, que você também falou sobre a nossa escutativa. Precisa escutar como o outro quer ser tratado, a gente precisa escutar como o outro se sente confortável e comunicar, perguntar. Eu acho que não faz nenhum mal quando a gente pergunta, né, de uma maneira empática, como a gente falou, para a gente poder estar se aproximando de lidar da melhor maneira. Isso é o que eu penso, assim, ouvindo esse relato. Ô, Isa, você fala que você é picado pelo bichinho do empreendedorismo, né? Você gosta de empreender, você gosta disso tudo. Mas você, como mulher empreendedora, eu tenho certeza que, como a Antônia falou, nosso país é um país muito preconceituoso. Tenho certeza que você já passou por situações onde duvidaram do seu potencial, talvez, onde te colocaram, né, em dúvida. Por ser mulher empreendedora, quais são as armas, né, quais são as ferramentas, desculpa, que você usa para poder lidar com isso, assim? Como você lida com isso, assim? É importante a gente falar, porque um dos nossos objetivos aqui na Voz Futura também é contar os bons exemplos, e assim as pessoas podem se enxergar, né, nesse papel, assim as pessoas também podem aprender com você, com a sua experiência, né, quais são as habilidades e as maneiras que você usa para lidar com esse tipo de preconceito, de resistência, por você ser mulher e empreendedora. Vamos lá, tentar consolidar aqui um pouco. Vem muita coisa na cabeça quando você fala isso, sobre essa questão de ser mulher, de empreender. E antes de empreender, né, como eu falei, eu passei 6 anos dentro do setor público, praticamente. Então, trabalhando ali com governos estaduais, municipais. E quando você não estava dentro da Secretaria de Educação, você estava praticamente com um ambiente só de homens. Então, eu vivi muito isso ali, né, no início da minha vida profissional, de estar com homens mais velhos na gestão pública, homens, né, que carregam toda essa história do patriarcado e dos preconceitos. E é engraçado que, no início, as minhas ferramentas eram ferramentas, Danilo, que me masculinizavam. Eram ferramentas de vestimenta, então eu usava calça, blazer. Eram ferramentas de comunicação, então eu começava a falar rápido para mostrar que eu sabia falar muito e que eu tinha muita coisa para falar. E depois eu fui percebendo que... ou então, eu me cobrava muito de saber muito aquele conhecimento, sabe? De ter tudo muito mapeado. Então eu ia para a reunião, tinha a pergunta né, que eu sabia que iam fazer, as subderivadas da pergunta que podiam fazer, porque eu queria ter tudo como resposta.
E depois eu fui entendendo que isso não tinha sentido. E aí eu fui mudando as ferramentas. Então, hoje, quando eu sou convidada para, né, fazer uma palestra, para subir num palco, para, enfim, conversar, eu boto hoje eu tô sem batom, eu boto um batom, eu boto um vestido, eu boto. E, de novo, não tem certo e errado. Mulher, eu tô de calça nesse momento, eu uso calça, a gente pode usar o que a gente quiser. Mas o problema é a intenção que a gente usa as coisas. A intenção que a gente coloca. Então, agora, eu uso ferramentas que intencionalmente vão me posicionar como mulher, empreendedora na área de tecnologia, né, que recebe perguntas do tipo, mas é só você ou você tem um sócio com você? Né? Mas quem mais é do seu time? Me conta o que você já fez, quem já foi seu chefe? Então, eu continuo me preparando muito, isso não muda, eu tenho esse apetite pelo conhecimento, eu quero, por mim, estar bem preparada para os meus desafios, mas eu também me permito, a gente falou de vulnerabilidade agora, eu também me permito errar. Eu também me permito, talvez, não dar uma resposta tão incrível. Eu também me permito não saber de todas as respostas e falar, poxa, essa pergunta, por acaso, eu não sei, mas eu vou buscar saber e volto, né, se tiver um retorno para você. Então, acho que nesse mundo do empreendedorismo, principalmente do empreendedorismo na tecnologia, que é ainda mais difícil, é difícil o acesso a investimento, o preconceito é grande. Eu tento de certa forma, blindar, de não me masculinizar e de potencializar o que eu tenho de melhor. Então, se eu tenho a escuta, se eu tenho a resolução de problema, eu vou mostrar como, e isso é muito importante em termos de autoconhecimento, autoconhecimento é a ferramenta fundamental, eu acho que eu diria, nesse processo de ser mulher e empreender. Se eu não tivesse trabalhado muito isso, e estou trabalhando porque não acaba, eu sofreria mais do que o que a gente sofre nesse contexto. Então, como ferramenta, eu acho que cada um, de novo, tem a sua, não vai servir para todo mundo, mas acho que eu me pego, né, e me agarro nelas, é o conhecimento, é a forma de eu me apresentar como mulher, sim, nesse mercado, e é responder com a mesma naturalidade e vulnerabilidade que um homem responderia a determinada pergunta. Então, por que eu tenho que, né, me justificar mais? E esse processo de não se justificar é o que eu mais venho trabalhando também nesse processo, eu acho, de me posicionar como mulher empreendedora. A gente tem, às vezes, Antônio, me corrija, como mulher, a gente já tem uma predisposição a se justificar, começar se justificando. Então, eu também estou fazendo o exercício de não vou me justificar. Eu estou aqui porque eu sou boa, porque eu sou capaz, porque eu estou em aprendizado, e por aí vai. Mas é um desafio prazeroso e é um desafio de comemorar pequenas vitórias. Então, isso eu também levo muito comigo nessa jornada. Eu aprendi isso também. Total isso. Eu aprendi de comemorar pequenas vitórias. Isso eu aprendi também. Isso é muito importante. Gente, vocês duas são muito inspiradoras, assim, muito legal isso, assim. Como vocês falaram no começo, se não me engano, foi a Isabela, eu também tenho uma paixão, assim, por ouvir histórias, assim, por conhecer a trajetória das pessoas, assim, porque eu acredito que todo mundo é grandeza, todo ser humano é grandeza em potencial. E vocês, tudo que vocês estão falando, assim, a maneira como vocês encaram tudo, assim, a fala de vocês eu vou traçando um paralelo assim com as coisas que eu vivo diariamente assim, e independente do local, da posição, a gente sempre tem o poder de influenciar as outras pessoas. Isso é muito legal. Todo mundo deveria fazer esse exercício, aliás, fica aí o convite. Mas aqui no Voz Futuro a gente não fica falando só de coisa concreta, não, de empreendedorismo, de projeto, não. A gente fala de emoção, é o que move a gente, aliás. É o que move a gente é a emoção. Antônia, o que te emociona de verdade mesmo? E qual a última vez que você chorou? Você chora muito? Espera aí que eu tive uma dificuldade aqui de tirar o áudio. Cara, a última vez que eu chorei e a outra é a última vez que eu me emocionei. Não, o que te emociona de verdade? O que te faz brilhar os olhos mesmo de verdade? Cara, eu acho que
que me emociona tem muito a ver com isso que a Isabela falou, sabe? De pequenas conquistas, assim. Às vezes faço uma palestra, faço uma reunião com os responsáveis, faço alguma coisa com os alunos, ou começo o ano e eu vejo que tem uma questão, e aí no fim do ano eu vejo que aquilo ali mudou, se transformou. Então, eu me emociono muito com essas pequenas conquistas das pessoas, com essas transformações, às vezes com o fato também de ter contribuído para aquilo de alguma forma, de ter possibilitado que aquilo acontecesse. Eu tenho uma aluna que ficou comigo 3 anos lá no Reação, e ela queria muito medicina. E não é que eu desacreditava, a gente desacreditava que ela ia conseguir. Cara, é muito difícil, assim, é muito injusto você passar para medicina numa faculdade pública, não fazendo um super pré-vestibular, sabe? Então, ela quis muito, e ela é um desejo dela muito grande, sabe? Assim, era um sonho mesmo. E aí ela tentou a primeira vez, não conseguiu, tentou a segunda. Eu chorei tanto quando ela conseguiu, porque para mim foi tipo, eu não tinha nada a ver com aquilo mesmo. Mas sabe quando você vai acompanhando a pessoa e você fala assim, cara, eu tô muito feliz por você e é muito verdade. Hoje em dia ela tá lá, ela não passou na pública, mas ela conseguiu uma bolsa numa particular e tá assim, maravilhada com a faculdade. Então essas coisas me emocionam de verdade. Pessoas emocionando pessoas, eu diria. E você, Isa, qual a última vez que você chorou? Você lembra? Vai falar que foi ontem, cara. Não, E, e o que que te emociona? O que que te faz brilhar os olhos? ó, chorar, a pessoa chora, gente. E chorar, eu cada vez mais também venho trabalhando isso. Chorar é uma forma física de da gente manifestar uma emoção, né? Ou, enfim, transbordar sentimentos. A gente pode estourar de várias formas. Chorar é uma forma de você botar para fora, né? Você pode falar, você pode chorar. Então, eu tenho aprendido a acolher um pouco o meu choro. E aí, tô chorando, tô triste, ou então eu me emocionei, chora mesmo. E vamos, né, viver esses momentos e não se privar. Porque, de novo, ficar controlando, ficar se privando, da conta chega, né? Então, venho. Mas chorar, assim, de emoção. E talvez o que me emociona. Eu vi uma frase uma vez, que claramente não saiu da minha cabeça, uma frase do Joel J. Acho que então, alguns devem reconhecer. Ele falou assim: a gente só aprende quando a gente muda. Não tem aprendizado se a gente não mudar, se a gente não tiver mudança. Então, acho que até pegando um gancho na fala da Antônia, assim, ver as mudanças acontecendo. Eu sou uma pessoa, e de novo, eu quis empreender, não foi à toa, foi para ver as mudanças, para ver essa prática, porque não queria ficar só na teoria ou na distância, né? Eu queria estar próximo dessa mudança. E ver as pessoas mudando por conta de alguma coisa de aprendizagem ou de educação, assim, me emociona muito. Então, eu venho fazendo um trabalho já há 2 anos como mentora voluntária para um conjunto de jovens meninas, né, em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica e é um trabalho do ano todo, né, e que a gente vai desde esse entendimento de quem são elas, qual o objetivo, onde elas querem chegar. É uma desconstrução, é a construção de tudo que a gente falou aqui, da autoestima, da rede, dos sonhos e pensar em como é que vai executar isso. E no final do ano passado a gente chegou na mentoria final com uma delas e ela trouxe assim o plano de carreira dela que a gente foi construindo junto e ela falou, nossa, ela me deu exemplos, sabe, um pouco do igual você falou com seu filho, ela me trouxe exemplos de como que as nossas conversas, de como as nossas mentorias foram transformando a visão dela sobre ela mesma. Puta, aquilo ali, eu fiquei olhando para o dela com o olho cheio de lágrimas, pedi uma foto, falei, eu preciso registrar esse momento, tirei uma foto desse momento com um sorrisão, assim, tão incrível, e isso me emociona, assim, poder ter um pouquinho, ser um pouquinho de agente transformador nisso, isso me emociona, assim, isso me anima, e ver as pessoas se transformando, se conhecendo e dando pequenos passinhos também
através delas mesmas e através dessa aprendizagem, né? Mudando. Então, acho que o mundo precisa de tanta mudança, as pessoas precisam mudar, a gente precisa ser menos apegado a é assim, sempre foi assim, isso não tem mais jeito. Tem jeito, né? Não tem idade, não tem tempo. Então, esse acreditar na mudança e nas pessoas mudando me emociona muito. Pessoa influenciando pessoa, pessoa emocionando pessoas. É sempre sobre pessoas no fim do dia, gente. É sempre sobre pessoas. Até as máquinas, a tecnologia. É a gente que está por trás definindo o que a gente quer, né? Eu acredito muito nisso. A gente fala muito isso aqui na Binance. A inteligência artificial é a gente que está ensinando, é a gente que está programando. Então, é sempre sobre pessoas no fim do Não dia. desanime, não desanime não, gente. Segue, eu preciso falar para vocês seguirem nesse propósito de vocês, porque é uma coisa, é assim, influencia muita gente, inspira muita gente, motiva muita gente. Você vai falar, aqui que eu sou, né, um atleta de futebol, que eu tenho tudo, cara, sabe? Planejamento, sabe? No final das contas, apesar de toda a preparação, lidar com a emoção, né? Que vocês falaram, vocês, né, se prepararam, estudaram, se formaram, buscaram conhecimento, mas no fundo é a emoção de ajudar as outras pessoas, a emoção de influenciar outras pessoas, emoção de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Aqui né, nesse nosso projeto da Voz Futura, que está começando, a gente tem um olhar muito grande para isso, a gente quer fazer muito mais, a gente tem sempre um olhar propositivo, assim, nas nossas conversas, sabe? Como a gente falou no começo, sempre a gente é muito bombardeado de notícias, né, que muitas vezes jogam a gente para baixo, né, que são tristes, né? E a gente sempre tenta fazer a reflexão, no que eu posso evoluir, né? Onde eu posso evoluir, né? E a gente sempre propõe aqui, porque não existe fórmula mágica, né? Existe estudo, existe ciência, existe informação, existe a capacidade de se conectar com outras pessoas, tudo isso para a gente poder melhorar o nosso entorno, e o nosso entorno vai melhorando o outro entorno, e assim vai virando uma coisa maior, e a gente fazer um mundo melhor, né? Tem várias outras coisas para debater. Quando eu for no Brasil, a gente podia fazer um encontro, fazer um café, porque tem muitas outras coisas que eu queria falar. Mas eu não vou dar muito esse trabalho, não. O Felipe se vira para a edição. Para a gente chegando já no fim, assim, com esse olhar propositivo e influenciador, assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem assim, para todo mundo, para os nossos seguidores, para todo mundo que acompanha a Voz Futura, uma mensagem, né, propositiva, uma mensagem de propósito, uma mensagem que incentiva, que impulsione as pessoas. Por favor, Antônia, você primeiro, por gentileza. Cara, vocês estão me ouvindo? Então, tá Sim, direitinho? sim. Tá ótimo. Porque deu um bug aqui. Acho que a mensagem mais propositiva que eu posso deixar é para quem está criando pessoas, né? E, no fundo, praticamente todo mundo está criando pessoas, né? Mesmo quando a gente não tem filho, não tem aluno, de alguma forma a gente lida com crianças e adolescentes, nem que seja passando por elas na rua. Eu costumo dizer isso, assim, as pessoas têm muito, porque você é educador, eu falo, todo mundo deveria ser educador, ou pelo menos todo mundo deveria se interessar por educação, porque isso está diretamente ligado a tudo que a gente vive e vai viver como sociedade, né, como grupo. Então, vamos tratar as crianças, os adolescentes bem, com respeito, considerando o que eles pensam, desejam, sentem, do que eles têm medo. Que a forma como você trata uma pessoa que está se formando é muito importante para a sociedade, de modo geral, né? E se você xinga, maltrata, humilha o seu filho, ele cresce achando que aquilo é verdade, né? E no futuro ele vai permitir que amigos, que os chefes, que os parceiros amorosos repitam esse tratamento de alguma forma. As chances disso acontecer são realmente muito grandes, assim, comprovadamente. E você dificilmente vai estar lá para impedir, né? E no fim das contas, como é que você poderia impedir se, na verdade, você contribuiu para essa situação? Então, o seu lar, a sua sala de aula precisa ser um porto seguro, sabe? Seu filho, seu aluno precisa saber a quem recorrer, com quem contar,
né? Eu vejo muita gente dizendo, eles não estão nem aí porque a gente fala, entra por um ouvido, sai pelo outro. Cara, vocês não têm noção do quanto isso não é verdade. Assim, se vocês ouvissem o que os meus alunos contam, que escutam dos pais, se vocês vissem o sofrimento que eles relatam isso, é muito doloroso. Então, assim, pesquisar, estudar, mudar mesmo, né? Não é porque a gente teve pais ou professores abusivos que a gente precisa reproduzir isso porque o mundo é duro, o mundo é assim mesmo, né? Pelo contrário, se a gente quer um mundo melhor de verdade, a gente precisa fazer isso acontecer. E outra coisa que eu penso muito também, que eu acho que é uma forma de propor um pensamento novo, é valorizar, é saber como valorizar, né? Principalmente o adolescente, aquela pessoa que está ali na pré-adolescência, que é assim, o que você vai ser quando você crescer? Né? E ao mesmo tempo, um dia você vai entender. Isso aqui, você não sabe o que você está falando. Pô, a gente quer que ele seja um adulto funcional, mas a gente está ignorando tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele sente, dizendo que um dia ele vai entender, e o adolescente vai se apaixona, a sua resposta frustrante é, daqui a uns anos você não vai nem lembrar que essa pessoa existiu. Sim, mas agora ele está pensando nisso, esse problema precisa ser resolvido, precisa ser pelo menos acolhido agora. Né? Então, acho que minha grande mensagem propositiva é tem jeito. Eu falei isso na última palestra que eu fiz numa escola, e aí uma mãe começou a chorar, porque eu falei, às vezes a gente acha que só pai de criança pequena é que pode fazer uma educação diferente e tal. Não é verdade. Seu filho pode ter 13, 14, 16, 18, 20 anos, que sempre é tempo de mudar, é sempre tempo de transformar as nossas relações. Eu acho que é isso. Obrigado, Antônio. A mensagem aí vai ficar muito tempo aqui na minha cabeça, certamente. Eu estou com ela aqui, está refletindo aqui. E você, Isa, o que você poderia deixar como mensagem para a gente, assim, forma propositiva, para a gente botar no nosso arsenal aqui do Voz Futura? Olha, Danilo, já que a Antônia falou dos jovens e dos pais, dos familiares, né? Eu vou deixar uma mensagem para os profissionais, para os adultos aqui, né? E uma mensagem que tem duas pontas. Fazendo um paralelo, uma vez eu escutei também, eu adoro metáfora, né? E eu escutei uma metáfora de uma pessoa explicando inteligência emocional como se a inteligência emocional fosse um avião. E o avião, ele só voa se ele tiver duas asas, né? Até então, não sei de avião que voa só com uma asa, pode ter só um motor, pode ter só uma... As duas asas ele tem. E assim como a inteligência emocional, o que são as duas asas da inteligência emocional? É o eu comigo mesmo, sou eu, né, no meu interno, e sou eu com os outros, na minha relação interpessoal com as outras pessoas. Então, não tem como eu estar bem em uma e estar mal, né, terrível na outra. Eu posso, claro, estar sempre nesse equilíbrio, como a gente já falou, mas não existe eu ser uma pessoa que eu, comigo mesma, faço tudo incrível, me respeito, me considero, e eu não faço isso para fora. Não. Você tem que trabalhar as duas asas. E aqui fica uma reflexão para a gente trabalhar as duas asas. Assim, do ponto de vista individual, se conheçam, né? Vamos fazer esse trabalho de se conhecer, assim, quem você é. A vida, o ser humano é muito incrível, o corpo humano é muito incrível, a gente pode muita coisa, né? Quem é privilegiado de ter saúde, né? Pode fazer muita coisa. Então, e aí quando eu falo saúde, é saúde emocional, não é só saúde física, né? Principalmente é emocional. Então, se conheçam, assim, é um convite para quem é vocês, no que vocês são bons, no que vocês gostam de fazer, o que dá prazer de fazer. E vão explorando esse eu, a asa do eu comigo mesmo. E para fora, a minha, né, uma provocação seria: vamos fazer mais perguntas. Vamos se questionar mais. Vamos fazer mais porquês, mais indagações. Boas perguntas geram reflexões boas também, geram reflexões, assim, toda reflexão é válida, eu acredito. Então, por que esse meu ambiente de trabalho está assim? Por que o meu time não está fazendo determinada coisa? Por que o resultado não está chegando? Mas olhando isso com o meu autoconhecimento aqui e com o olhar humano de que estou falando de pessoas. Então, vamos ser mais questionador, mais provocativos, né?
nesse sentido, de como eu consigo construir melhores relações, como é que eu vivo melhor em harmonia no meu trabalho, com segurança no meu trabalho, chegando nos resultados, perguntando mais e se conhecendo mais. Essas duas coisas eu acho que são chaves para uma vida, aí eu vou falar aqui profissional, né, já que eu estou falando com adultos, e se é que a gente entende sucesso, mas por uma vida profissional sustentável, independente de sucesso, uma vida sustentável, né? Saudável e sustentável. Essa deixaria como provocação. Tem feito perguntas por aí, Antônia, Danilo, vocês estão fazendo boas perguntas. Isso aqui parece a caixinha de perguntas do Instagram o tempo inteiro. Então tá ótimo. Gente, acho que esse é o clima perfeito para a gente poder finalizar o nosso bate-papo. Como eu falei, eu acho que a gente poderia ficar aqui falando muito tempo, mas a gente termina com um direcionamento onde a gente pode pensar, refletir, mas também agir. Eu acho que é importante, né? É importante a gente pensar, é importante a gente refletir, e quando a gente estiver seguro, também agir. Eu acho que aí esses são os principais fatores da mudança. E a comunicação, como vocês duas falaram, é importante se comunicar, é importante falar o que está sentindo, é importante se abrir, é importante escutar, né? Como dizia o nosso grande Pedro Pirim, comunicação é tudo. Aqui no Voz Futura a gente sempre busca primeiro aprender, talvez ensinar, mas sem dúvida crescer. E hoje eu cresci muito, certamente, com esse bate-papo. Felipe, se vira com a edição, porque hoje o papo foi muito legal. Gente, obrigado, foi um prazer conversar com vocês, conhecer mais vocês. Para mim foi muito engrandecedor, espero que vocês tenham gostado muito, tá bom? Muito obrigado. Eu amei, gente. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, gente. Tá.